Bora lá, galerinha! IA debate, Deus existe, defensor versus questionador. Cara, do canal... Deixa eu pegar o nome do canal aqui, do canal Henry, gente. Cara, um vídeo aqui muito interessante que apareceu pra mim, que vocês recomendaram. Vocês sabem que o canal tá pra uma guinada meio filosófica também. E eu gosto de ter esses vídeos envolvendo religião e filosofia. Vocês sabem, eu realmente adoro fazer isso, adoro uma discussão. E um vídeo bem interessante, cara. Um vídeo bem interessante entre... Uma discussão entre robôs, cara, entre IAs aí. Eu quero ver, cara, como vai ser isso. Tô bem curioso, quero ver. E vou ser aqui, gente. Vou ser aqui o. Como é que fala? Vou ser o. Não vou dar pontos assim, mas vou ser o. Vou fazer um meio termo aqui, né? Vou ficar aqui, vou tentar ver com a mente aberta aqui. Vou sem pré-pensamentos, coisas assim. Vou analisar o que eu escutar aqui. Vou fingir que eu não tenho ideologias religiosas, nada. Vou entrar cru aqui pra esse debate, vou ver quem vai me convencer melhor, né, cara? Enfim, espero deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, às 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Passem lá, deixem um like, se inscrevam e, se possível, considere se tornar membro do canal, que vai estar me ajudando demais, tá bom? Vambora, então, sem muitas delongas pra esse vídeo, tô bem curioso. Acho que vai ser interessante, hein, cara. Vambora? Lembrando, o link do server tá na descrição, se você fazer parte, tô sempre por lá trocando uma ideia. Bora! Eu configurei a inteligência artificial mais poderosa atualmente em dois especialistas filosóficos para debaterem a pergunta mais profunda e complexa da humanidade. Interessante, Deus hein? existe ou não? Cada um irá expor seus argumentos em 3 pontos principais, com 5 rounds para cada ponto. Em cada round eles terão até 45 segundos para apresentar suas ideias e refutar o oponente. Mas antes, uma apresentação rápida de cada parte. Boa tarde a todos. Eu sou a parte defensora. Minha posição vida própria nesse debate é a de que a existência de Deus é, no mínimo, uma possibilidade que merece consideração séria. Acredito que há fundamentos racionais, filosóficos e até mesmo científicos que sugerem a presença de uma inteligência superior por trás da ordem e complexidade do universo. Boa tarde a todos. Como parte questionadora, defendo a posição de que a existência de Deus, seja ele definido de forma clássica como um ser onipotente... Ele até colocou 2 vozes, né, cara? Fantástico, cara. A ideia é maravilhosa, simplesmente maravilhosa. Onisciente e benevolente, não é plausível quando confrontada com as evidências e argumentos lógicos. Sem mais enrolação... Vixe, ok. O religiosão contra o ateuzão. Vamos ver quem que vai levar melhor nesse debate aí, hein, cara. Vambora. Vamos direto ao primeiro Legal ponto, demais, cara. a criação do universo, iniciando a parte defensora. Ok. A origem do universo é um dos temas mais fundamentais e intrigantes que podemos discutir. Sim. A ciência nos oferece a teoria do Big Bang como a melhor explicação para o surgimento do universo. Sim. Mas ela mesma levanta uma questão crucial. E antes, ele vai perguntar, o que causou o Big Bang? A noção de que o universo surgiu do nada desafia nossa compreensão da física e da lógica. Aqui, a ideia de Deus se torna não apenas plausível, mas necessária para muitos. Um ser ou força transcendente... Não sei se... Bom, eu não sei, mas é aquilo. Pode aparecer, tipo assim... Pode aparecer no futuro uma teoria que fale assim, não, antes do Big Bang aconteceu tal coisa. Mas e antes dessa tal coisa, entendeu? Sempre vai ter um antes. Esse é o ponto, né, cara? Que não está limitado pelas leis do tempo e espaço, pode ser a explicação lógica para o início de tudo. Deus, nesse sentido, Mas esse ponto... Mas aí que tá, esse é o questionamento que talvez a parte questionadora faça. Mas se Deus é esse ser que tá além do espaço e do tempo, quem criou o próprio Deus, né? Tipo assim, como Deus se autocriou, sempre existiu. E se sempre existiu, ele tá preso na própria... Tipo assim, você tá entendendo? Causa primeira, cara, é uma motor que deu início ao universo. Nossa, meu cérebro vai fritar, cara. Vambora. Bora lá, Teuzão. A teoria do Big Bang descreve o início do universo como o momento em que o espaço e o tempo surgiram, mas não necessariamente exige uma causa transcendente ou divina. Não, fatos. A ideia de que algo deve ter causado o Big Bang é uma projeção de nossas limitações humanas, que tendem a ver tudo sob a ótica de causa e efeito. No entanto, na física quântica, eventos podem ocorrer sem causas definidas, o que abre a possibilidade de que o universo tenha surgido espontaneamente. Invocar Deus como a causa primeira não resolve o problema, apenas o desloca, pois quem ou o que teria causado Deus? É uma solução que não responde à questão, mas a complica ainda mais. Mas, cara, é porque... É que nem a questionadora falou agora, mano. Tipo assim, é algo que não entra na nossa consciência, é algo é tipo horror cósmico a parada. Tipo assim, o universo, então, sempre existiu? Eu não consigo acreditar nisso, assim, sabe? Só que, assim, não é uma questão de fé, né? Esse é o ponto. A ciência não é uma questão de fé. Você não tem que acreditar. Você simplesmente é, tá ligado?
Só que, tipo assim, cara, é uma parada que não entra na nossa mente. Algo causa e efeito, sabe? São limitações humanas, ateu. Sou humano. A objeção levantada pela parte questionadora de que a ideia de Deus complica a questão da origem do universo ignora uma distinção fundamental entre causas contingentes eu acho que complica, eu acho que ela facilite, só que esse é o ponto. A ciência não gosta, eu acho, muito de ser facilitada, né? Não gosta de uma explicação, talvez, tipo assim, gosta de ter provas concretas aqui, né? Causas necessárias. Deus, como concebido por muitos filósofos, é uma causa necessária, ou seja, um ser cuja existência é autoexplicativa e não requer uma causa anterior. Ao contrário do universo, que é contingente e poderia, em teoria, não existir, Deus seria a base sobre a qual todas as realidades contingentes se sustentam. A física quântica, embora fascinante, ainda não fornece uma explicação completa ou definitiva sobre como... Até porque a própria física quântica não é totalmente solucionada, até onde eu sei, né, nada poderia gerar o algo que observamos. A existência de Deus oferece uma solução mais abrangente e racional para a origem do universo, ao invés de criar novas perguntas sem resposta. Mas cria novas perguntas, na minha opinião. Que ele fala que Deus é um ser transcendental que sempre existiu, mas, cara, tipo assim, eu entendo que Deus é Deus, tá ligado? Seria Deus, ou Criador. Só, tipo assim, cara, de novo, causa e efeito, sabe? Se Deus existe, quem criou Deus, sabe? Eu sei que isso pode parecer uma pergunta muito, mas aqui vamos abrir nossa mente pro bagulho, pro debate, cara. Tipo assim, você entendeu o que eu quero dizer, cara? E antes, sabe? Sempre vai ter um antes, cara. Isso que é duro, cara. Eu tô ficando maluco com esse debate já, e são só 3 minutos. A noção de uma causa necessária, como Deus, parece atrativa, mas ela introduz um conceito que não tem suporte empírico ou lógico verificável. A afirmação de que Deus é autoexplicativo e não requer uma causa é uma suposição acho isso fraco também, falar que é autoexplicativo, que escapa ao escrutínio que aplicamos a todas as outras explicações. Se aceitamos que algo pode existir sem uma causa, como sugerido para Deus, então também podemos considerar que o único pode existir sem uma causa. Mas aí o questionador se contradizeu, porque ele falou que o próprio Big Bang pode ter acontecido sem uma causa, né? É uma contradição, na minha opinião, isso. Como sugerido para Deus, então também podemos considerar que o universo ou multiverso pode ter essa mesma propriedade. A ciência não afirma ter todas as respostas sobre a origem do universo, mas ela baseia suas hipóteses em observações e evidências, ao contrário da ideia de Deus, que permanece uma afirmação não demonstrada. Portanto, a hipótese de Deus não é necessária para explicar a origem do universo. Interessante, entendi o que ele quis dizer. Se você coloca assim que Deus é autoexplicativo e não precisa ter uma causa, você pode dizer a mesma coisa pro Big Bang, que o Big Bang não necessariamente precisa ser uma causa, ele simplesmente aconteceu. Quer dizer, a parte de defensor não está dizendo que o Big Bang não aconteceu, está dizendo que ele foi causado, né? Que ele teve uma causa, né? Um causador, por assim dizer, né? Não necessariamente um causador, mas um causador, assim, com personalidade, né? Um cara que... Deus, no caso, chegou lá... Um cara, né? Deus chegou lá e botou o dedo e falou, vou criar o universo, tá ligado? Tá. A questão da verificabilidade empírica é válida, mas devemos reconhecer que nem todas as verdades podem ser limitadas ao domínio da ciência empírica. Questões sobre a origem do universo, a existência de Deus e outras questões metafísicas exigem uma abordagem filosófica que vá além da simples observação. A ciência lida com o como, enquanto a filosofia e a teologia abordam o porquê. A ideia de que o universo possa ser autoexplicativo ou eterno em si não resolve o problema fundamental da origem, mas apenas o adia. Eu não acho, tipo assim, cara, essa ideia de que sempre, tipo assim, algo não pode ter sempre existido. Como assim sempre existiu, cara? Tipo, eu não sei, cara, eu não sei se na cabeça de vocês isso tenha, sei lá, cara, algo... eu não sei, cara, mesmo a ideia de Deus, assim, sempre ter existido já é uma parada na minha mente, ainda mais o universo, sabe? Eu não sei, cara, é muito estranho pra mim, cara, pensar assim, algo sempre existiu. Tipo assim, o que sempre? Sempre, tipo, nunca teve um começo, sempre? Tipo assim, cara, eu não sei, cara. A proposta de Deus como causa necessária oferece uma explicação que almeja responder não apenas ao como o universo existe, mas ao porquê ele existe. Esta abordagem não é uma simples fuga, mas uma tentativa séria de lidar com a profundidade da questão. Mas o que o questionador ia falar agora, cara, não tem que ter um porquê, tá ligado? O bagulho simplesmente existe, é isso, tá ligado? Ele vai falar isso, se escrever.
Embora a ciência e a filosofia abordem diferentes aspectos da realidade, a explicação filosófica deve estar ancorada em argumentos racionais, e não em suposições que não podem ser verificadas ou falsificadas. Caraca! A ideia de um porquê último pode ser atraente, mas a introdução de Deus como a causa necessária ainda não resolve o problema. Ela simplesmente o transfere para outra dimensão, que é igualmente enigmática e sem evidências. Se aceitarmos que o universo pode ter uma causa inexplicável, então essa causa poderia muito bem ser natural em vez de sobrenatural. A busca por um porquê absoluto pode ser uma característica humana, mas isso não implica que haja uma resposta definitiva ou que essa resposta precise ser Deus. A natureza pode ser autoexplicativa em um nível que ainda não compreendemos totalmente. Esse é o ponto, claro. Esse é o ponto, né? A gente ainda não sabe 100% de nada, assim, nada não, né? Tipo, não sabe 100% sobre a criação do universo, ainda vão ter novas coisas e é basicamente isso que ele quis dizer, eu acho. Tipo, a gente ainda vai ter explicações, não é porque não tem explicação... A parte questionadora argumenta que a ideia de Deus como causa necessária apenas transfere o problema para outra dimensão, mas não oferece uma explicação sobre como o universo, ou qualquer sistema natural, poderia ser autoexplicativo. Isso, na verdade, é uma suposição igualmente sem base empírica. Além disso, a complexidade e a ordem observadas no universo apontam para uma causa que transcende o simples acaso ou necessidade natural. A introdução de Deus... Será? Não sei, cara. Será que não é uma fuga, mas uma tentativa de oferecer uma explicação que abranja tanto a causa quanto o propósito do universo. A ideia de que o universo poderia ser autoexplicativo sem uma mente por trás carece de uma base lógica forte, pois a complexidade da criação sugere um criador, não um acaso cego. Cara, mas... Putz, cara... Será, cara? Eu não sei, cara. O nosso universo, ele... Será que ele é ou a gente, de fato... Bom, não sei, cara. De fato, o universo é muito complexo, mas algo ser complexo não necessariamente necessita que ele tenha sido criado por alguém, né, cara? Tipo, alguém necessariamente tenha chegado ali e criado aquilo. Isso que eu acredito em Deus, né, cara? A complexidade e a ordem observadas no universo não necessariamente indicam um criador. Elas podem ser resultado de processos naturais são bilhões de anos, tá ligado? São bilhões de anos. Evoluíram ao longo de bilhões de anos. O argumento da complexidade como evidência de Deus assume que a ordem requer um designer, mas isso ignora a capacidade dos sistemas naturais de desenvolverem ordem e complexidade por meio de processos como a seleção natural e as leis físicas. A hipótese de que uma mente divina está por trás do universo é tentadora, mas ela não é necessária para explicar a complexidade que vemos. A ciência demonstra que a complexidade pode emergir de processos simples e aleatórios, sem a necessidade de intervenção sobrenatural. Vamos ver. A parte questionadora sugere que a complexidade pode surgir de processos simples e aleatórios, mas isso levanta a questão: de onde vêm essas leis e por que elas existem de forma tão precisa e ordenada? A existência de leis naturais que governam o universo é por si só um indício de uma mente racional que as estabeleceu. Mas será, cara? Tipo assim... cara, não sei, cara, não sei. A ideia de que a complexidade pode emergir do acaso ignora a necessidade de uma estrutura subjacente que permita tal emergência. Além disso, a ciência, enquanto poderosa em explicar o como, não aborda o porquê dessas leis e da própria existência. A hipótese de Deus oferece uma resposta para a origem dessas leis e da ordem que vemos no universo. Ela fornece uma base... Isso é uma coisa que é interessante que eu vi nesse debate, né? Que ele falou uma coisa que é interessante. A ciência, ela vê o como, né? Como as coisas aconteceram, mas não os porquês delas aconteceram, né? Porque segundo a ciência, ela não necessariamente as coisas precisam ter um porquê, né? Tipo assim, não é... Tipo assim, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Racional para a existência de um universo ordenado, algo que explicações puramente naturais ainda não conseguem fazer de maneira completa. Tô com o cérebro frito já, não consigo mais dar argumentos. A origem e a precisão das leis naturais não exigem necessariamente uma mente divina por trás delas. A ciência ainda está explorando a profundidade dessas questões, e assumir que uma mente racional... Vou ser sincero. As 3 primeiros rounds aqui, eles estavam dando argumentos bem interessantes um com o outro. Daí esses 2 últimos aqui me parece que já estão meio repetitivos, assim. Tipo, eles já chegaram num ponto, assim, que não tem como um falar mais pro outro, sabe? Um tentar, ganhar a discussão do outro. Eles estão basicamente repetindo as mesmas coisas, que o defensor tá falando que tem que ter um causador e o questionador tá falando que as coisas precisam ter um causador, basicamente, né? Resumo. Tá racional é a causa pode ser prematuro. A física teórica, por exemplo, investiga a possibilidade de que as leis do universo emergem de princípios fundamentais, que não precisam de um criador consciente. Além disso, a ideia de que Deus estabeleceu essas leis apenas desloca o mistério sem resolvê-lo.
Se Deus criou as leis naturais, a questão sobre a origem e a natureza de Deus permanece Exatamente, é o que eu falei lá também, e concordo. igualmente sem resposta. Postular Concordo. Deus como uma solução para a ordem do universo não resolve a questão de forma definitiva. Pelo contrário, ela cria novas perguntas sem oferecer evidências claras ou testáveis. Dando uma Caramba, pausa né, cara? rápida aqui, nos últimos meses o YouTube tem testado novas funcionalidades e feito mudanças no algoritmo, para que canais menores tenham mais chances de serem Hypar? recomendados. Os likes, ou seja, o gostei em um vídeo, passou a ter uma importância ainda maior, podendo duplicar ou até triplicar o Uou, tô alcance de um escutando, vídeo. né, galerinha? Então, agora é a melhor hora para você ajudar o canal. Clicando Deixa no o botão like, de gostei. deixa o like. É um clique Deixa o like agora pra você não esquecer depois. rápido, fácil, que gera uma ajuda extrema aqui pra mim. Isso é muito valioso. Facts. Então já clica aí pra não esquecer. Valeu pela Factos. ajuda que você sempre dá, de coração. É isso. Legal, cara. Primeiro o problema do mal. Interessante, hein, cara. Interessante pra caramba. Mas. Vou perguntar por que o mal. Se Deus existe, por que o mal existe, né? Mas. E provavelmente a parte. O religioso vai falar que é por causa que. Do livre-arbítrio e tal. Vai ser interessante essa discussão. Cara, mas a primeira parte, muito interessante, né, cara? Um debate muito bem feito. Quem dera os debates entre humanos, né, fosse assim, tão com argumentos e respeitoso, né? Enfim, cara, não existe resposta pra isso. Vocês querem saber a verdade? Não, a gente só vai isso daí, cara. É pra você fritar o cérebro, porque da mesma forma que a gente não vai descobrir, não vai ser provado cientificamente, você vai provar que Deus criou o Big Bang, não vai ter como se provar isso. Isso é uma questão de fé. Devido da sua fé, você acreditar ou não. Da mesma forma, cara, que isso não vai se provar, provavelmente que a ciência nunca vai explicar de fato o que era antes do Big Bang, não no nosso tempo de vida, pelo menos, sabe? Então, tipo assim, você tem as suas convicções, tá ligado? Enfim, mas muito interessante, cara, um debate muito interessante. Iniciando agora o segundo ponto do debate, a parte questionadora escolhe... Eu, por exemplo, vou ser sincero, eu vejo Deus como causador do universo Big Bang. Eu tenho minha visão dessa parada mesmo. Só que, cara, os questionamentos que a questionadora fez são muito, muito, muito verdadeiros. Como, por exemplo, a minha pergunta que eu fico aqui, cara, que eu fico muito encucado. Se Deus criou o universo, tipo, Deus existiu sempre, 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 mas, cara, isso daí não entra na minha mente, sabe? Tipo assim, eu entendo que seria um ser divino, Deus, né, cara? Deus, tipo assim, só que, pô, mano, tipo, você, tipo assim, sei lá, cara, eu não sei explicar, o tema mano. e também inicia o primeiro round. Escolha o tema O Problema do Mal para este segundo ponto do debate. O problema do mal questiona como um Deus onipotente, onisciente e benevolente pode coexistir com a presença do mal e do sofrimento no mundo. Só que daí ele vai estar querendo dizer mais de um Deus, do Deus mais bíblico, cristão, muçulmano, os deuses, assim, realmente das religiões do mundo atual, né? Porque, por exemplo, você pode dizer, por exemplo, que um deus de um horror cósmico do Lovecraft, basicamente, ele é um deus que criou, ou não sei se eles criaram necessariamente a Terra e os humanos, mas são deuses que não ligam para a humanidade. Ou você poderia ter um deus que basicamente criou o universo, mas ele criou, sei lá, ou por acaso, ou quis criar o universo, mas não liga de fato para o universo, sabe? Não sei, cara, mas pensando numa visão cristã assim, da parada, é uma pergunta interessante. Vamos ver. Se Deus é onipotente, ele teria o poder de eliminar o mal. Fato. Se é onisciente, ele saberia de todo o mal que ocorre. E se é Verdade. benevolente, ele desejaria erradicar o mal. No entanto, o mal persiste em suas diversas formas, desde desastres naturais até as crueldades cometidas por seres humanos. Isso coloca em dúvida a existência de um Deus que reúna essas três características. A presença do mal no mundo parece mais consistente com um universo que opera sem um ser divino moralmente perfeito. Ele vai provavelmente falar do livre-arbítrio, a parte defensora agora, né? Vamos ver. O problema do mal é, sem dúvida, um dos desafios mais profundos para a crença em um Deus benevolente e onipotente. No entanto, a existência do mal não necessariamente contradiz a existência de Deus. Primeiro, o livre-arbítrio é uma parte essencial dessa equação. Deus poderia permitir a existência do mal como uma consequência necessária da liberdade humana, pois sem liberdade não haveria escolha moral real. Além disso, o mal e o sofrimento podem ter um propósito maior que escapa à nossa compreensão limitada. Eles podem servir para o crescimento moral, espiritual, ou para a realização de um bem maior que, à primeira vista, não conseguimos perceber. A existência do mal não elimina Deus, mas pode ser parte de um... Cara, eu entendo o que ele tá querendo dizer. Ele tá querendo dizer que, por exemplo, às vezes a pessoa... Ele tá querendo dizer aquelas situações de, tipo assim, que dizem que nem todo mal é necessariamente... Às vezes você tem alguma coisa ruim que acontece na sua vida que é pra você reencontrar Deus, encontrar o caminho da paz, sei lá, você tem
Bom, eu vou dar um exemplo aqui, cara, pesado, mas é verdade, é o que muitas pessoas dizem. Às vezes você tem uma doença grave e a pessoa fala que você teve essa doença aí, mas você vai reencontrar Deus, porque antes você era uma pessoa ruim e tal, e quando você tem essa doença, você reencontra Deus, reencontra sua fé. Eu não vou mentir, cara, eu quando fiz a cirurgia no ano passado, cara, comecei a rezar mais, coisas assim, porque quando eu tava no hospital, cara, é coisa humana, quando a gente tá numa situação mais complicada, a gente se volta pra Deus, né? É curioso, cara, só que é complicado, né, cara? Então, será que é necessário de fato esse mal pra, pra uma pessoa voltar pro bem, sabe? Será que se viesse uma coisa boa, eu não teria risado da mesma forma? Talvez não, porque eu sou muito falho, né, cara? Mas talvez outras pessoas aí no mundo, se recebessem alguma bondade, alguma coisa, um ato de benevolência divino, talvez essas pessoas se voltassem para Deus também. Ou uma pessoa pode dizer que isso de fato acontece, né? Um plano mais complexo do que podemos entender. O argumento do livre-arbítrio como justificativa para o mal enfrenta dificuldades significativas. Primeiro, ele não explica o mal natural, como desastres naturais. Esse é um ponto. Esse é um ponto de verdade. Porque, tipo assim, isso é interessante, porque você dizer que o mal existe e o ser humano tem livre-arbítrio, por isso o mal, os humanos podem causar mal uns aos outros, não explica porque a permissão de, por exemplo, desastres naturais acontecerem, né? Isso é interessante, cara, porque desastre natural não é uma escolha humana, né? Simplesmente acontecem, né? Que causam sofrimento sem relação com escolhas Nossa, humanas. uma pergunta bem interessante, que é uma pergunta bem ácida agora da parte do disso, questionador, hein, mesmo cara? dentro do contexto do livre-arbítrio, poderia um Deus onipotente não criar um mundo onde as pessoas pudessem escolher o bem livremente, sem a necessidade de mal extremo? A ideia de que o sofrimento tem um propósito maior também é problemática, pois sugere que Deus permite ou até causa dor desnecessária como parte de um plano misterioso. Isso levanta questões sobre a moralidade de tal Deus. Se não podemos compreender esse plano maior, como podemos justificar a ideia de um ser perfeitamente bom e justo? Ai! Putz, cara, pior que ele. Nossa, ainda deixou tempo, cara. Pior que agora ele colocou o defensor contra a parede, hein, cara. Eu falei, cara, eu acredito em Deus, mas agora o questionador botou a defensora contra a parede, cara. Vamos ver. Ai, 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 ai. A parte questionadora levanta pontos importantes, mas eles não anulam a defesa de um Deus benevolente. O mal natural, como desastres, pode ser visto como parte das leis naturais que permitem a existência de um mundo dinâmico e habitável, onde o bem e o mal coexistem como partes de um todo maior. Se Deus interviesse para eliminar todo o mal, isso poderia comprometer a ordem e a liberdade inerentes ao universo. Quanto ao livre-arbítrio, Mas sei lá, tipo assim, ele não poderia ter criado um mundo, então, que não existem desastres naturais, tipo assim, que não existem tsunamis, coisas assim, sabe? Que, sei lá, toda a terra do planeta Terra fosse mais pra cima, sei lá, tipo assim, não sei, que a gente vivesse só em montanhas, coisas assim, sabe? Que a gente não tivesse pouca terra ao nível do mar, então não teria como tsunamis invadirem a terra, sei lá, é um pensamento bem idiota que eu tô tendo, mas não sei, cara. Era um mundo onde as escolhas fossem sempre boas, sem a possibilidade de mal, seria limitar a liberdade genuína. A liberdade real... Essa possibilidade do mal continuaria num mundo que você não tem desastres naturais, é porque o ser humano ainda continuaria fazendo mal uns aos outros. Só que você não teria o mal acontecendo de forma natural, né, cara? Tipo assim, simplesmente o mal acontece, né? Envolve a possibilidade de escolher mal, e é nessa escolha que o caráter moral se forma. Deus pode permitir o mal, não por malícia, mas por respeito à liberdade e ao desenvolvimento moral, que só pode ocorrer em um mundo com desafios reais. Entendo, eu entendo o que ele quis dizer, que basicamente Deus coloca esses problemas, essas dificuldades, sei lá, um terremoto, coisa assim, pra aí a pessoa de fato demonstrar se ela é boa ou ruim, né, cara? Mas não sei, cara, tipo, não sei se seria certo, O argumento né? de que o mal é necessário para a liberdade e o desenvolvimento moral enfrenta uma falha central. Ele assume que um Deus onipotente e onisciente não poderia criar um mundo onde o bem e o desenvolvimento moral são possíveis sem a presença de um mal extremo. Além disso, a justificação do mal natural como parte de um mundo dinâmico é difícil de aceitar, pois implica que Deus valoriza mais as leis naturais do que a proteção de vidas inocentes. Ai, Isso ai, levanta ai. questões sobre a moralidade de um Deus que permitiria tal sofrimento em nome de um plano maior. Se a liberdade e o desenvolvimento moral realmente exigem tanto sofrimento, talvez o problema esteja na concepção desse universo, o que sugere limitações que um Deus perfeito e onipotente não deveria ter.
Cara, eu falei, eu sou religioso, eu acredito em Deus, mas a parte questionadora, na minha opinião, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês comentarem. Na minha opinião, tá enjaulando aqui o defensor nessa daqui, hein, cara. Caraca. A questão do mal extremo e do sofrimento natural é realmente desafiadora, mas ela não invalida a existência de Deus. A liberdade verdadeira implica riscos reais, e o mal extremo pode ser um reflexo da profundidade dessa liberdade. Quanto ao mal natural, é importante considerar... Mas esse é o ponto mais filosófico que eu tenho, cara. Tipo assim, será que você... Tipo assim... não sei, mano. Que um universo com leis consistentes e previsíveis é necessário para a existência de qualquer vida inteligente. Será que não era melhor não ter tanta liberdade assim e ter um mundo que o mal não existe, sabe? As pessoas simplesmente sempre faziam o bem por um motivo simplesmente... Tipo, dentro de nós não existe maldade, sabe? As pessoas simplesmente faziam o bem, mesmo que as pessoas não tivessem liberdade para fazer esse mal, porque esse pensamento mal viria às pessoas, né? Não sei, acho que alguém vai dizer que provavelmente isso era assim que era no Jardim do Éden ou coisa assim, né? Desafios como desastres naturais podem, mano, paradoxalmente, trazer à tona o melhor da humanidade. A moralidade de Deus, então, não é comprometida, mas é vista de uma perspectiva que considera o quadro maior e o bem que pode emergir até mesmo do sofrimento. Deus pode permitir o mal, não por indiferença, mas porque vê além do imediato, contemplando um bem maior que nós, com nossa visão limitada, muitas vezes não conseguimos compreender. Até porque esse é o ponto também, né, cara? Porque se o céu existe, se existe um céu mesmo que as pessoas boas vão pra lá, e você vai passar toda a eternidade, o período de nossa vida, por mais que a gente seja egoísta de pensar que no nosso período de vida existe um mal e coisa assim, se você for bom, independente do mal que aconteça, você vai passar a eternidade em bondade. Então, tipo assim, vai ser só uma fagulha de tempo que você vai existir em espírito ou algo assim, né? É uma explicação interessante, cara, filosófica e teológica que eu obtive agora, por exemplo, pra pensar. A ideia de que o mal extremo e o sofrimento natural são necessários para revelar o melhor da humanidade ou para um bem maior é uma tentativa de justificar o injustificável. Se Deus é realmente onipotente, poderia criar um mundo onde o bem emerge sem a necessidade de tanto sofrimento. A justificativa de que o mal é parte de um plano maior, que não podemos compreender, coloca Deus em uma posição moral questionável, onde o fim justificaria os meios, mesmo que esses meios envolvam dor e sofrimento desproporcionais. Além disso, esse argumento se torna problemático quando aplicado a casos de sofrimento extremo que não parecem ter qualquer justificativa ou propósito moral, como a morte de crianças inocentes em desastres naturais. Complicado, cara. Que nem eu falei, eu acho que uma defesa melhor do parte defensora seria essa que eu dei, cara. A questão do sofrimento, especialmente de inocentes, é profundamente difícil. No entanto, a crença em um Deus benevolente e onipotente não requer que entendamos perfeitamente todos os seus planos ou motivos. A ideia de que o bem pode emergir do mal não é uma justificativa fácil, mas reflete uma visão mais ampla da realidade, onde o propósito e o significado transcendem nossas vidas individuais. O sofrimento pode ser visto como parte de uma narrativa maior. Mas continua naquilo ali que o questionador falou, de os fins justificam os meios, né, cara? A redenção, o crescimento espiritual e o propósito final do universo estão em jogo. Deus não é moralmente questionável por permitir o mal, mas é visto como aquele que, em última instância, redime o mal e traz o bem a partir dele. É uma visão que exige fé e confiança em uma sabedoria que ultrapassa a compreensão humana. Interessante. Foi uma resposta mais interessante, vamos ver. A visão de que o mal e o sofrimento são parte de uma narrativa maior é, em última análise, uma aceitação do inexplicável. Se a moralidade humana nos diz que é errado permitir sofrimento desnecessário, então um Deus que permite esse sofrimento sem intervenção parece estar em desacordo com a própria moralidade que ele supostamente nos deu. Além disso, a ideia de que o bem pode emergir do mal não justifica o mal em si. É uma tentativa de encontrar sentido onde não há necessidade de sentido se Deus fosse realmente onipotente. A exigência de fé para aceitar tal sofrimento como parte de um plano divino é, em muitos casos, uma forma de racionalizar a existência de um mal que, se olhado objetivamente, não deveria existir em um universo governado por um ser perfeitamente bom e poderoso.
O argumento... É o pensamento que eu tô tendo aqui, eu vou ser sincero com vocês, tipo assim, existe céu e terra, né, cara? Então por que as pessoas simplesmente não estão já no céu, né, cara? Tipo assim, por que é necessário? Aí acho que é uma explicação mais simples, alguém vai dar nos comentários, é uma parada bem boba que eu tô falando, mas tipo assim, por que a gente tem que passar pela terra então, né? A gente não pode, por que a gente tem que ser julgado, né? A gente não poderia simplesmente estar no céu direto, sendo bom desde o início, aprendendo a ser bom nas presenças dos anjos e tal, né, cara? Sei lá, cara, é um pensamento que eu tive agora também. Não sei se isso tem muita lógica. de que o mal não deveria existir em um Vamos falar que universo a gente foi expulso por causa do pecado original da Eva, né, cara? Mas, pô, cara. governado por um ser perfeitamente bom e poderoso é compreensível, mas parte de uma visão limitada da realidade. A moralidade humana, embora significativa, é apenas um reflexo da moralidade divina, que opera em um plano muito mais amplo e profundo. A existência do mal pode ser uma parte necessária de um universo onde o livre-arbítrio, o crescimento espiritual e o potencial para o bem máximo são possíveis. Não se trata de aceitar o inexplicável, mas de reconhecer que nossa compreensão é finita e que há dimensões da existência e do propósito divino que estão além de nossa capacidade de entender completamente. A fé, então, não é uma racionalização, mas um reconhecimento da complexidade da realidade e da possibilidade de um bem maior que transcende o imediato e o visível. Cara, chegamos ao terceiro cara. E último ponto do debate. Para este terceiro ponto, a parte defensora escolhe o tema e também inicia o primeiro round. Tá, cara, porque assim, vou ser sincero com vocês, cara, eu sou religioso, de novo, vou falar isso pra galera, porque senão a galera fica brava comigo, falar, o ateuzão lá vai defender a parte questionadora e tal, né, e bibibi, bobobó. Mas, cara, vou ser sincero, cara, eu acho que a parte questionadora venceu mais esse debate, cara. Eu acho que as explicações que a parte defensora poderia ter explicações melhores, como eu acho que aqui eu dei, foi mais interessante de que a parte daqui no mundo, querendo ou não, é uma fagulha de tempo na existência da sua alma, ou e tal, né, cara. Não sei, mas eu não gostei muito dos argumentos da parte defensora, então eu acho que a questionadora venceu essa parte, cara, sendo sincero. Por mais religioso que eu seja, eu acho que a questionadora trouxe questionamentos interessantes e que eu gostaria de quem é religioso deixasse nos comentários de coração, respondendo essas dúvidas que eu tive, né, cara, porque realmente, cara, é complicado, cara. Eu acho que a segunda resposta ali da parte questionadora realmente colocou a defensora em maus lençóis, né, cara. Bom, vamos ver agora a existência da alma. Vamos ver, a existência da alma é interessante, cara. É uma pergunta bem interessante. A defensora vai propor isso, né? Curioso. Enfim, gente, chegaram até a metade do vídeo, já passamos da metade, né? Mas, por favor, deixem um like, se inscreva no canal, não custa nada, me ajuda demais. E deixem a sua opinião aí de vocês nos comentários, tá bom? Com um debate sempre tranquilo, na paz, sem briga, né, cara? Pelo amor de Deus, cada um tem sua visão teológica e isso aqui é um canal de pensamento aberto, sem ser preso a pensamentos feitos em pedra, né, cara? A gente aqui somos feitos em água, né? Então não temos um pensamento fluido, né? É isso. Para o terceiro ponto, escolha o tema A existência da alma. Ok. Acredito que a existência de uma alma imaterial, distinta do corpo físico, aponta para a realidade de algo além do mundo material. E isso sugere mas não tem como se provar que a alma fortemente existe, a presença de um criador. A consciência, a autoconsciência e a capacidade de refletir sobre nossa própria existência são características que não podem ser explicadas apenas por processos físicos. Se nossa mente e identidade são puramente materiais, por que temos uma noção tão profunda de individualidade e propósito? A existência da alma, uma parte imaterial de nós, é um forte indicativo de que há algo mais além do mundo físico, algo que aponta para a existência de um Deus que nos criou com essa dimensão espiritual. Entendo o que ele quis dizer. Interessante a pergunta, né? Que, tipo assim, por que a gente tem tanto propósito? E será que isso foi criado de forma tão natural assim, né? Tipo, que a seleção natural criou a consciência, fez a gente ter consciência assim, só que, sei lá, né, cara? A consciência é uma parada assim, por que assim, cara, é uma parada de... Eu sei que a galera fala que os Neandertais também tinham consciência, provavelmente, mas, cara, sei lá, é estranho, né, cara? Por que só o ser humano tem essa consciência, assim, né, cara? Por que só a gente, né, cara? Cara, eu não sei, cara. Podem falar aí nos comentários. Aí vai ter uma galera que vai falar que os golfinhos são inteligentes também. As abelhas têm linguagem e tal. Mas não é a mesma coisa, né, cara? Não é a mesma coisa. Tipo assim, sei lá, cara. Não tem como uma abelha aprender a fazer um martelo com uma pedra e um pedaço de pau, tá ligado? Tipo, é uma parada que não dá pra entender, cara. Tipo, saber amarrar a parada ali. Tipo, eu não consigo, tipo, por que só a gente evoluiu pra isso, sabe? Só porque só
e só, tipo assim, com temor. Eu não sei, cara, é estranho. Eu acredito, eu não tô falando disso, eu acredito na evolução. Claro que eu acredito, não sou negacionista, eu acredito na evolução. Mas tipo assim, é estranho, né? Por que só a gente criou consciência, sabe? O Pirula tem que responder isso daí, cara. Eu não sei, cara. A ideia da alma como uma entidade imaterial distinta do corpo é atraente, mas não há evidência concreta que sustente sua existência. A ciência tem avançado no entendimento de como a consciência, a autoconsciência e o pensamento emergem de processos neurológicos complexos no cérebro. Não há necessidade de postular uma alma separada para explicar essas capacidades humanas. A noção de identidade e propósito pode ser explicada como resultado da evolução e do desenvolvimento cultural e psicológico, sem a necessidade de uma dimensão espiritual. Portanto, a existência da alma não é um indicativo confiável da presença de um Criador, mas sim uma suposição baseada em nossa percepção subjetiva e limitada do mundo e de nós mesmos. Eu entendo o que ele quis falar, mas sei lá, cara, a memória, a consciência mesmo é uma parada que pra mim é realmente quase que uma parada divina mesmo, né, cara? Porque, cara, a gente pensar, a gente ter memória, essas coisas é algo tão absurdo, pensar que isso tá tudo preso aqui na minha mente, sabe? De alguma forma eu armazeno isso, coisa assim. Eu não consigo simplesmente pensar que essa parada são meus nervos e terminações aqui e tal, que estão gerando isso, sei lá, cara. É difícil de... Por mais que possa ser explicação, por mais que a ciência possa dizer que é explicação, eu não sou negacionista. Se a ciência der essa explicação, eu vou acreditar, mas eu sempre vou achar que tem algo a mais ainda, porque... Ah, cara, é simples demais, cara. Tipo, a consciência é uma parada muito absurda, né, cara? Não sei, cara. Embora a ciência tenha feito avanços notáveis na compreensão dos processos neurológicos, ela ainda não consegue explicar plenamente a origem da consciência e o fenômeno da autoconsciência. O fato de podermos pensar sobre nossos próprios pensamentos e refletir sobre questões existenciais sugere algo além da mera atividade cerebral. A matéria física sozinha não explica adequadamente a profundidade da experiência subjetiva humana. A existência da alma oferece uma explicação que vai além dos limites materiais. A evolução e a biologia podem explicar o como, mas a alma responde ao porquê de nossa consciência. De novo esse como e porquê, né? Interessante essa parte que a defensora O fato trouxe, de termos né? uma vida interior rica e complexa, que não pode ser reduzida a reações químicas, aponta para algo além da matéria, algo que remete a uma origem espiritual e, portanto, a um Criador. Ok. Embora a ciência ainda não tenha todas as respostas sobre a consciência, isso não significa que devemos recorrer a explicações sobrenaturais, como a existência de uma alma imaterial. O fato de a ciência estar explorando o como não implica que o porquê precise de uma alma ou de uma origem espiritual. A consciência e a autoconsciência podem ser emergentes de processos neurológicos altamente complexos, e nossa percepção subjetiva de individualidade e propósito é um produto da evolução e da interação com o ambiente. A argumentação de que a ciência não explica tudo ainda não justifica a introdução de uma entidade como a alma, que não tem evidências verificáveis. Eu entendo isso, cara. Eu entendo 100% isso, mas que nem eu falei, cara, eu ainda tenho minha fé, cara, e é questão de fé, cara, é uma coisa que eu acredito em tudo na evolução. Que nem eu falei, eu acredito em Big Bang, eu acredito em tudo, só acredito que Deus é um causador, como foi dito no primeiro debate. Mas porque, cara, a consciência, tipo assim, eu não, desculpa, cara. Ah, nesse ponto aí eu vou ter que, se um dia a ciência conseguir chegar e explicar 100% como o cérebro funciona e conseguir, sei lá, criar um cérebro artificial, cara, não sei, cara. Putz, não sei, porque, cara, eu não consigo imaginar que a minha consciência é simplesmente algo que tá acontecendo aqui, que, sei lá, cara, não é algo a mais, sabe? Eu não tenho. Eu não sei, cara. Que a minha individualidade é algo que não fui eu que tive necessariamente. Foi algo que, se eu tivesse em outro lugar, talvez fosse diferente. Talvez fosse mesmo, né? Mas sei lá, cara. É estranho isso, né? Será que se eu tivesse nascido em outro lugar, com certeza eu teria sido uma pessoa totalmente diferente. Mas será que eu não nasci aqui nesse lugar por um propósito, né? Eu nasci aqui, não tô gravando esse vídeo aqui pra vocês por um propósito, porque era isso que eu tinha que ter feito, né? Ou será que eu tô aqui simplesmente porque o ambiente, as coisas que eu tive me fizeram chegar até aqui, né, cara? Não sei, cara. A ciência certamente tem feito grandes avanços, mas o ponto não é usar a lacuna do conhecimento científico para justificar a existência da alma. A questão é que a própria natureza da consciência,
especialmente a experiência subjetiva, parece resistir a uma explicação puramente materialista. A ideia de que processos físicos possam gerar a profundidade da autoconsciência e da moralidade humana é difícil de sustentar, especialmente quando consideramos a noção de identidade pessoal contínua ao longo do tempo. Além disso, muitos fenômenos relatados como experiências de quase-morte sugerem que a consciência pode existir independentemente do corpo físico. Esses relatos... provavelmente vão querer... O questionador vai falar que o cérebro ainda estava consciente por um tempo, mas sei lá, às vezes... Não sei, cara. Tipo assim, será que já não teve algum... Tipo assim, o cérebro não para quando você falece? Tipo assim, e as pessoas dizem que tem experiências depois da morte. Ou será que depois que elas voltam à consciência, elas criam isso pra preencher a lacuna de tempo que ficaram sem respirar e sem viver, cara? Fornecem indícios de que há mais na mente humana do que apenas reações químicas, apontando para a existência de uma alma e, por extensão, de um criador. Os relatos de experiências de quase-morte são interessantes, mas não são evidências conclusivas da existência de uma alma imaterial. Essas experiências podem ser explicadas por processos cerebrais que ocorrem em estados de trauma ou proximidade da morte, sem a necessidade de postular uma separação entre mente e corpo. A ciência ainda está explorando a natureza da consciência, e as lacunas no conhecimento atual não justificam a introdução de uma alma ou de um criador. Mas não o negam, mas aí que tá, não o negam, não deixa de você... Tipo assim, não é porque não justifica ainda que você não existe essa possibilidade. A possibilidade não está descartada, tá ligado? Além disso, a continuidade da identidade pessoal pode ser explicada pela memória e pela percepção psicológica, que não exigem a existência de uma entidade imaterial. A explicação materialista pode parecer incompleta no momento, mas ela oferece uma base sólida para entender a consciência sem recorrer ao sobrenatural. Eu não tô satisfeito ainda. É que nem eu falei, não tô satisfeito com essas explicações científicas ainda, cara. Eu preciso de mais, eu preciso, sei lá, cara, eu não sei, cara, eu não sei, cara, não há explicação suficiente pra mim ainda, cara. E até que não existam essas explicações 100%, eu vou ainda preencher com as minhas lacunas, cara. A ação materialista para a consciência, embora tenha seus méritos, não responde satisfatoriamente à questão da experiência subjetiva, o que os filósofos chamam de qualia, que envolve a maneira como realmente vivenciamos o mundo. Argumentar que experiências de quase-morte são apenas processos cerebrais ignora que muitas vezes essas experiências incluem percepções detalhadas e verificáveis de eventos fora do corpo, o que um cérebro danificado dificilmente poderia gerar. A questão da alma não é uma simples lacuna no conhecimento, mas uma explicação plausível para a profundidade e complexidade da consciência humana. Reduzir a mente à pura biologia não apenas limita nossa compreensão, mas também ignora a riqueza da experiência humana, que aponta para algo além do material. Tá, ok. Eu quero ver o que ele vai falar de experiência após morte. A explicação materialista não precisa negar a profundidade da experiência subjetiva, mas sim entender que qualia e a percepção da realidade são produtos emergentes de um cérebro complexo. As experiências de quase-morte, que incluem percepções verificáveis, são raras e frequentemente anedóticas. E a ciência ainda investiga outras possíveis... Caraca, agora vestiu a capa do ateusão, explicações, né? Como a atividade cerebral residual. A mente pode ser uma manifestação sofisticada da biologia. A introdução da alma como uma... Os caras vão saindo tapa aqui, cara. Alguém, o Henry aí vai ter que entrar no meio, que são essas duas IA aí vão sair na porrada, cara, daqui a pouco. Explicação plausível não resolve o problema da consciência, mas cria outro mistério sem evidências concretas. As nossas experiências subjetivas são incríveis, mas isso não implica que elas devam ter uma origem sobrenatural. Explicações naturais continuam a avançar e são consistentes com o progresso científico. Ok. Embora a ciência continue avançando em explicações sobre o cérebro, ela ainda não consegue explicar o porquê da consciência e da experiência subjetiva de forma completa. Reduzir nossa mente a processos biológicos não responde à questão central. Como a matéria pode gerar... Esse é o ponto. Por que a gente desenvolveu a consciência? Tá, ela se desenvolveu por processos, pode-se dizer, por processos naturais e tal. Não, tipo assim... Mas por que esses processos levaram à consciência? Será que, tipo assim, a consciência era necessária para nossa espécie? Pensando que a nossa espécie estava lá há não sei quantos mil anos atrás, estava lá caçando lá nas... onde que é? Naquela região lá que... Naquela região da África lá que... Bom, enfim, a gente tava lá na... Nossa espécie humana tava lá na África caçando lá e tal. Será que era necessário você criar consciência para aquilo, sabe? Por que a consciência foi, tipo assim...
Você criar, não. Eu sei que não é assim que se fala pra bagulho de evolução e tal. Mas por que a gente evoluiu pra consciência, sabe? Era necessário. Tipo assim, por quê? Sabe? Não, a gente não poderia, sem a consciência, sendo como qualquer outro animal do mundo, ter feito, continuando caçando, sobrevivendo. Tipo assim, a nossa espécie não era capaz de sobreviver sem a consciência, sabe? Não sei. Tipo, tá, claro, não ia criar e fazer casas e tudo mais, e ter 7 bilhões de pessoas no mundo. Ia continuar sendo uma espécie ali que ia continuar ali vivendo no seu nicho. Mas por quê, cara? Por que que a gente, tipo, sabe? Considerar algo tão imaterial quanto a experiência consciente. O argumento materialista enfrenta suas próprias limitações ao tentar explicar o fenômeno da autoconsciência e da individualidade, que parece transcender o funcionamento físico do cérebro. A introdução da alma não cria mais mistérios, mas oferece uma explicação alternativa para a complexidade da consciência humana. Além disso, é preciso lembrar que a ausência de uma explicação completa na ciência não descarta a possibilidade de uma dimensão imaterial. Reduzir a mente a processos biológicos não implica negar a complexidade da consciência, mas sim reconhecer que a ciência ainda está em desenvolvimento. A questão de como a matéria gera a consciência é desafiadora, mas há progresso no campo da neurociência que nos permite entender cada vez mais sobre como o cérebro cria a experiência subjetiva. A suposição de que a consciência aponta para uma dimensão imaterial é especulativa e não pode ser verificada ou testada. O progresso contínuo nas ciências cognitivas sugere que, à medida que avançamos, as explicações naturais se tornarão mais robustas, sem a necessidade de postular a existência de uma alma ou um criador. Vamos esperar aí, né, cara? Vamos esperar no nosso tempo de vida e ver se temos mais explicações, né? Esse é o ponto, né? Nossa, eu tô com o cérebro Finalizamos fritado. os pontos principais do debate. Agora, cada lado terá até 2 minutos para apresentar suas argumentações finais, compartilhando suas visões sobre o debate e até reforçando seus pontos de vista. A parte questionadora começa. Tá. Okay. Ao longo deste debate, apresentei argumentos sólidos contra a existência de Deus, com base em 3 pontos principais: a origem do universo, o problema do mal e a existência da alma. Em todos eles, a introdução de Deus não oferece respostas mais completas ou satisfatórias do que as explicações naturais que a ciência e a filosofia têm buscado. No que diz respeito à origem do universo, a noção de Deus como causa primeira apenas desloca o problema sem resolvê-lo. A ciência, com teorias como o Big Bang e a física quântica, nos oferece caminhos mais robustos para investigar a origem do cosmos sem a necessidade de postular uma entidade sobrenatural. O problema do mal, talvez o mais forte argumento... Só que esse é o ponto, né? Tá, só falando da primeira parte, né? Esse é o ponto que, da mesma forma que a parte questionadora também cria outras perguntas ou adia o problema, quer dizer, a parte defensora, a parte questionadora também faz isso, né, no caso, porque o Big Bang também gera outras perguntas, né? Esse é o ponto. Nenhum dos dois tem explicação, tem 100% da razão aqui, né, cara? Não tem como dizer, né, cara? Aí vai cada um acreditar no que pensa, né? Porque, de fato, nenhum tem a explicação, assim, na mão, assim, ó, pô, posso cravar que é isso, tá ligado? Contra a existência de Deus, destaca a incoerência de um ser supostamente... Porque independente da explicação que você selecione aqui pra ser a tua, você vai continuar tendo perguntas. Esse é o ponto. Onipotente, onisciente e benevolente, que permite o sofrimento extremo no mundo, a liberdade humana e a ideia de um bem maior. São explicações insuficientes para justificar tanto mal e dor, especialmente em casos que não envolvem escolha humana, como desastres naturais. Por fim, a crença na existência da alma... Mas aí que tá, esse é o ponto, esse é um questionamento que eu vou fazer aqui. Esse ponto que a parte questionadora fala, e que se tivesse debate sobre ciência do mal, é uma perspectiva nossa das religiões aí tradicionais do mundo, que veem Deus como um Deus benevolente. Mas não necessariamente, isso não necessariamente tira o fato de que pode existir um Deus criador que não necessariamente é bom, que simplesmente criou o universo e é isso, tá ligado? Mas eu acredito no Deus bondoso porque eu sou cristão. E eu achei que essa parte questionadora, nessa ponta aí, teve realmente questionamentos muito válidos, cara. A associação com o Criador também falha em trazer evidências concretas. A consciência e a experiência subjetiva, embora complexas, podem ser explicadas por processos neurológicos sem a necessidade de uma entidade imaterial. A ciência continua a desvendar os mistérios da mente e do cérebro, sugerindo que não precisamos de uma alma para explicar nossa identidade ou autoconsciência. Em suma, Deus não é necessário para explicar... Mas esse é o ponto. Mas aí que tá a parte questionadora. Não necessariamente você, porque a ciência ainda vai descobrir muitas coisas, ela pode acabar descobrindo que existe alma.
ela pode acabar descobrindo. Isso daí é algo que... Então, tipo assim, não é porque não existem explicações que você anula essa possibilidade. Essa possibilidade simplesmente não existe. Essa possibilidade existe. Ela só não foi descoberta e também pode ser. A realidade que nos cerca, a ciência, a razão e a busca por conhecimento nos mostram que podemos encontrar respostas para as grandes questões da vida sem a necessidade de recorrer a explicações sobrenaturais. A existência de Deus continua sendo uma hipótese sem evidência concreta e, portanto, não deve ser tomada como uma verdade necessária para compreender o universo ou nossa própria existência. Ok, ainda deixou uns segundos aí. Ok, vambora. Chegamos ao final deste debate e o ponto central sobre a existência de Deus continua sendo uma questão profundamente filosófica e existencial. Claro, esse é o ponto. Ao longo dos 3 pontos principais, argumentei que a existência de Deus é não apenas uma possibilidade plausível, mas uma explicação racional para a origem do universo. Esse é o ponto. Plausível, com certeza, é uma explicação plausível. Você sendo ateu não é uma explicação plausível. Ela pode ser que ela seja. Pode ser. Entendeu? Pode ser, claro que pode ser. O problema do mal e a natureza da consciência humana. Primeiramente, sobre a origem do universo. Não há nada na ciência, e nunca vai ter, eu imagino, nada na ciência que você possa chegar e falar, pô, Deus não existe. Porque você sempre vai ter, tá, mas se teve algo antes do Big Bang, quem criou esse algo antes do Big Bang? E por que o Big Bang aconteceu? Sabe? Você sempre vai poder colocar Deus em algum ponto. Então, necessariamente, da mesma forma que a parte que vai falar assim, mas então, Deus vai se modificar dependendo da forma que você pensa, sei lá, a parte da história vai ter sempre essa explicação, que sempre vai ter um antes, sempre vai ter a causa e efeito, né, cara? Sei lá, mano. O fato de o universo ter um início aponta para uma causa transcendente. O conceito de um Deus como a causa primeira oferece uma explicação para a existência das leis naturais e da própria realidade. A ciência pode descrever como o universo se comporta, mas não pode responder ao porquê fundamental de sua existência. Em relação ao problema do mal, argumentei que a existência do mal não nega a de Deus, mas está relacionada ao livre-arbítrio e à complexidade de um universo que permite o crescimento moral e espiritual. O mal não é um erro de um criador, mas parte de um processo maior que pode escapar à nossa compreensão. A liberdade genuína implica a possibilidade de escolhas erradas, mas isso não significa que Deus seja indiferente ao sofrimento, mas que ele permite que as pessoas e a criação cresçam de forma autêntica. Finalmente, no que diz respeito à existência da alma, a consciência humana é uma evidência poderosa de que há mais na realidade do que apenas matéria. Nossa capacidade de refletir, criar, amar e buscar sentido aponta para uma dimensão imaterial, uma alma que transcende o corpo físico. Essa dimensão espiritual não apenas sugere que somos mais do que corpos biológicos, mas também que há um Criador que nos deu essa profundidade de existência. A fé em Deus não é uma simples aceitação cega do inexplicável. Pelo contrário, ela é uma postura de abertura para uma realidade que vai além do material. A ciência e a filosofia são ferramentas valiosas para explorar essa realidade. Mas, ao fim, a crença em Deus oferece uma explicação completa e profunda para as grandes questões da existência humana. Deus é a fonte da criação, a resposta para o mal e o sustentador da alma humana. Estamos encerrando aqui então o debate, acredito que foi muito bom e eu agradeço a você que acompanhou até aqui. Foi um prazer participar deste debate. Agradeço pela oportunidade e também à audiência por acompanhar a discussão. Até a próxima. Agradeço também pela oportunidade de participar deste debate e pela atenção de todos que nos acompanharam. Foi um prazer discutir esses temas profundos e desafiadores. Até a próxima. Agora eu quero saber a sua opinião sobre o assunto. Quem você acha que se saiu melhor? Quem te convenceu mais? A parte defensora ou a parte questionadora? Algum dos dois lados conseguiu mudar sua forma de pensar? Houve algum ponto que, mesmo que você não tenha mudado de ideia, te fez pelo menos refletir? Independente de qual lado seja. Escreve aqui nos comentários que eu tô muito, muito curioso pra saber. Bom, é isso, pessoal. E, assim, não se esquece, de verdade, de deixar aquele gostei pra fortalecer o canal. Isso ajuda muito, você não tem ideia. E, é claro, caso você tenha gostado e queira fazer parte da comunidade, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Mais uma vez, eu agradeço pela atenção, boa sorte e até a próxima. Bom, a minha resposta pra todo esse debate aqui, né, cara, no final é... Só sei que nada sei, né, cara? É isso, cara, é isso. Não tem, cara. A vida é isso, cara. É crise existencial, é isso. Você ficar pensando nesse tempo, você só vai ficar se sentindo pensativo, cara. Então, assim, o negócio é o seguinte, cara.
vamos ser sinceros, cara, só vamos descobrir esse negócio aí quando a gente falecer, daí a gente descobre, daí se tiver céu, nós discute lá em cima esses temas de novo, e se não tiver, aí paciência, né, cara, não tem o que fazer, é só deixar de existir, né, enfim. Muito doido, cara. Deixa a opinião de vocês nos comentários que eu quero muito ler, tá bom? Já deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.